Bom, o assunto de hoje é: dons espirituais provam maturidade? Ou seja, dons espirituais são prova de que a pessoa é madura também espiritualmente? O argumento que eu vou levantar aqui não é contra dom, não é contra a manifestação nem o agir do Espírito Santo. O argumento é para a gente entender se a manifestação espiritual ela é automaticamente sinônimo de maturidade espiritual. Isso, antes de falarmos, né, dos próprios dons e da própria maturidade, a gente já vê o primeiro debate aparecendo, que é a questão do continuismo e do cessacionismo, né? O que seria o cessacionismo? Quer dizer que os dons existiram, mas eles se cessaram, eles não acontecem hoje, não da forma como acontecia na época dos apóstolos. O continuismo, basicamente, é os dons que o Espírito Santo opera hoje são os mesmos dons que ele operava na vida, a partir da vida dos apóstolos, né? Então, quero também deixar claro que reconheço que existe um debate histórico entre continuistas e cessacionistas, mas o foco aqui não é provar nem continuidade ou cessação de dons, tá? O eixo central do tema que nós estamos tratando, ele é a maturidade espiritual. Então, quando há manifestação espiritual, eu, como um continuista, como alguém que crê nos dons, vamos partir desse ponto. Isso significa automaticamente que existe maturidade na pessoa que está exercendo o dom, ou seja, aquele que de alguma forma exerce um dom espiritual, profetiza, quer dizer que ele é de fato maduro, isso é garantia de maturidade espiritual. Acho que isso a gente tem que entender por fases. E o primeiro ponto que a gente tem que entender, ele está em Atos, né? Atos 1, Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado ali no dia de Pentecostes. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e todos perseveravam unanimemente em oração, no partir do pão, né? E em Atos 2 a gente vê toda aquela explosão de poder do Espírito Santo, onde eles são cheios, falam línguas, profetizam, operam milagres. E isso não para apenas em Atos 2, porque depois nós vamos ver o Espírito Santo se manifestar também com outras línguas, também na vida de Cornélio, né, do centurião Cornélio, da família dele, e em outros lugares em que os apóstolos iam passando e o Espírito Santo ia agindo. Quero deixar claro aqui que eu entendo um dom de línguas ali, não apenas como línguas estrangeiras, mas das duas formas, porque o texto vai dizer que alguns ouviam falar em seu próprio idioma, ou seja, Deus deu novos idiomas, novas línguas para que se pregasse. O dom de línguas ele é um dom evangelístico. Mas outros viam eles como bêbados, né? Então eu acredito que as duas coisas aconteciam, tanto línguas naturais como línguas não naturais aconteciam em Atos 2, principalmente a partir dali. Mas o livro de Atos inteiro a gente vê não apenas o dom de línguas, né? A gente vê profecia, a gente vê milagre, a gente vê palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a gente vê muitas coisas acontecendo durante o livro de Atos. Isso quer dizer o quê? Que o próprio dom, que a manifestação, ele aparece antes da organização do próprio dom, ou seja, o dom ele se manifestou antes da própria doutrina sobre o dom, porque o Espírito Santo ele tem a liberdade de operar naquilo que é seu, ele é o zelador da igreja, ele é quem permanece, né? Deixando a igreja
permanecendo com a igreja e não a deixando órfã, conforme a oração de Jesus Cristo. Então, o que a gente pode falar que em Atos a gente vê o Espírito ele ser derramado, mas a gente ainda não vê a correção dos apóstolos sobre como homens imperfeitos lidariam com isso. Ou seja, em Atos nós vemos uma manifestação. No próprio livro de Atos, quando Deus convoca Paulo, Barnabé, né, e ele sai ali para suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária ele vai até a cidade de Coríntios, né? De Corinto, na verdade, pregar aos coríntios, e ali ele fica por 18 meses pregando para eles, isso por volta de 50, 52 depois de Cristo. Já em 54, 56 depois de Cristo, nesse intervalo, ele já escreve a primeira carta aos coríntios. Ou seja, em Coríntios, a igreja tinha dons. Paulo deixa bem claro, vocês são maravilhosos, vocês têm dons, as manifestações espirituais são lindas, mas também havia outros problemas dentro da igreja, ou seja, ele tinha o dom, tinha a manifestação, mas também tinha orgulho, também tinha imoralidade, também tinha competição, também tinha desordem, ele também fala da questão da ordem do culto. Então, ou seja, em Atos nós vemos o manifestar do Espírito Santo. Em Coríntios, a gente vê Paulo começar a doutrinar sobre isso, né? Pelo menos é no momento em que ele começa a escrever essa doutrina. E é importante a gente falar que o problema de Coríntios, né, da igreja em Corinto, não era a ausência de dons, era a ausência de maturidade. Ou seja, os dons eram exercidos. E homens imperfeitos exerciam esses dons. E homens com mais perfeição exerciam esses dons. E Paulo ele escreve não combatendo o dom, mas ele combate a imaturidade, a desordem. Porque Paulo, ele, em momento algum, na carta aos Coríntios, quando ele começa a falar dos capítulos ali 12 especificamente, quando ele começa a falar sobre os dons espirituais, em nenhum momento ele manda cessar os dons, ele manda parar de profetizar, ele manda parar de falar em línguas. Não, Paulo não manda. Paulo ele manda continuar com ordem. Essa é a doutrina, né? Então, Paulo ele manda ordenar, corrigir, amadurecer, edificar. Um exemplo, que um profetize por vez, que se você for falar em línguas, que haja intérprete. Não havendo intérprete, fale consigo mesmo, porque quem profetiza edifica a igreja, mas quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? Então ele está tratando de correção, não de cessação dentro da igreja de Coríntios. Ele não está falando parem de ministrar os dons, parem de exercer os dons, parem de impor as mãos nas pessoas e levar o Espírito Santo e apresentar essa graça que corrige, que transforma, mas que também vivifica, que também aviva, que também manifesta dons. E ali ele fala de vários dons: dons de curar, operar maravilhas, profecia, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de ciência, né? Variedade de línguas, dons de curar, tantos dons que ele vai trazendo ali. Ele não manda cessar, ele não manda parar, ele manda continuar com ordem. Ou seja, o problema nunca foi o Espírito Santo, o problema foi o ego humano que não sabia como usar ainda aquilo que ele estava recebendo. E Deus ele precisou manifestar-se a partir ali da doutrinação. O próprio Espírito guia Paulo a escrever a carta aos Coríntios, o inspira a mostrar que o dom ele necessita de ordem. E isso liga uma coisa muito interessante, porque nos mesmos capítulos que ele trata de dom espiritual, de ordem no culto, ele já emenda falando sobre o amor.
Entre os capítulos dos dons, Paulo fala de amor. Por que Paulo fala de amor entre os capítulos dos dons? Ele ainda usa um termo muito interessante, né? Que em parte cremos, em parte profetizamos. Mas agora eu vou te ensinar uma coisa que não é em parte, que é completo. Ou seja, ele fala que todos os dons são parte de uma manifestação, mas que existe um dom maior, né? Que esse dom é completo. E aqui é importante a gente falar que amor não é talento. Amor é dom. Amor é uma escolha, né, que o ser humano faz. Isso do ponto de vista filosófico. Mas do ponto de vista cristão, ele tanto é uma escolha quanto é um dom de Deus. Quanto é um operar do Espírito Santo na vida daquele que de fato foi convertido. Porque o amor ele aparece como correção no coração de quem o Espírito Santo está se manifestando. E isso une 3 pontos interessantes. Isso une fruto do Espírito, dom e maturidade. Por quê? Porque quem ama também produz os frutos. E a gente vai falar, vai discernir um pouquinho mais sobre isso. Mas é importante, ainda nesse ponto, discernir que dons espirituais não são simples talentos, tá? E que os dons de Deus, os dons que existem, dons espirituais, dons ministeriais, os dons de Deus, eles não são simples talentos. Um próprio exemplo disso é Bezalel, né? Deus, quando olha para Moisés, fala: Moisés, faça conforme tudo isso que você viu. Ele fala: mas Senhor, quem seria capaz de fazer isso? Não se preocupe, é como se fosse eu imagino uma conversa dele com Deus, e Deus falando: eu capacitei Bezalel para executar essa tarefa e criar a Arca da Aliança conforme a visão de Moisés. Ou seja, não é um simples talento, foi um dom dado, foi algo ministrado de Deus sobre a vida dele. Por que Paulo fala sobre amor? Porque amor é a completude. Ele mesmo fala: o amor tudo espera, tudo suporta, o amor não desconfia, tudo crê. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que quem ama começa a produzir coisas boas. Quem ama com o amor de Deus, com o amor de Cristo. Por isso que Paulo, ele começa falando de dons, passa sobre ordem e termina falando ainda sobre o amor, né, dentro da igreja. Por que Paulo fala isso? Porque dom pode aparecer cedo. A pessoa pode se converter hoje e receber dom. A pessoa pode se converter hoje, vir a Cristo hoje. Vira esse reconhecimento, o Espírito Santo operar na vida dele, ele se arrepender. E daqui uma semana, ele pode estar recebendo dons de Deus. Porque o dom, ele aparece muito cedo. Só que o fruto, ele exige permanência, né? Ele exige mortificação, perseverança, transformação contínua. De outra forma, não haveria naquele grande dia quem olhasse para Jesus e falasse: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos novas línguas. Ou seja, a gente exerceu o dom. E Jesus olhar para ele e falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque o dom, ele precisa vir acompanhado do fruto. Só que o dom, ele pode aparecer muito cedo. O dom apareceu em Atos, batizou a todos, encheu a todos de várias formas. Mas só na carta aos Coríntios é que a gente começa a doutrinar sobre como usar, como que esse dom funciona. Já o fruto do Espírito, que a gente vai ler lá em Gálatas, né? E aqui tem um ponto interessante, porque o dom, né, somado ao amor de Cristo, ele vai produzir bons frutos. O fruto, ele não vem rápido. O fruto, ele não vem do dia para a noite. Os frutos do Espírito, eles exigem permanência, exigem mortificação. Então, o dom, ele pode aparecer em um momento. Só que o fruto,
ele aparece em um processo. Ou seja, a longanimidade. A pessoa vem para a igreja, ele não é longânimo, mas ele pode aprender a ser, o Espírito Santo pode transformá-lo nisso, né? Ele pode vir e receber dons, e enquanto ele está no processo de ser longânimo, ele pode receber dons de Deus, ou seja, a manifestação não naturalmente está atrelada ao processo, né? Porque a manifestação do dom ela pode aparecer enquanto o processo ainda está em andamento. Só que tem uma coisa, tem dois pontos interessantes aqui, né? Porque dom sem fruto, ele pode trazer um grande problema para a igreja cristã. Por quê? Primeiro risco, né? Eu vou chamar do risco neófito, é quando a manifestação sobe antes do caráter, né? Ou seja, em Atos a gente vê manifestação, em Coríntios a gente vê correção, mas lá na carta de Paulo ao Timóteo, a gente vê a proteção contra a soberba, o reconhecimento rápido, palco rápido, ego inflado, porque ele fala, olha, quem deseja o episcopado, quem deseja o presbitério, o diaconato, não pode ser neófito. Mesmo que ele tenha dom, mesmo que ele profetize, ele não pode ser neófito. Por quê? Para que ensoberbecendo não caia em condenação junto com o mundo. Então é muito natural a pessoa, às vezes, receber o dom muito cedo e já achar que é, né, um grande pregador, um grande cantor. E aí algumas igrejas, por verem a manifestação do dom, já entrega cargo, já ordena no ministério. E isso é o risco do neófito, porque isso torna essa pessoa soberba, ou seja, a capacidade espiritual, é isso que é o ponto aqui, que a capacidade, o dom espiritual, ele não é indicativo de estrutura espiritual. Porque a estrutura, ela é, né, um processo de construção. Né? Outra coisa é que alguém ele pode estar sendo usado no processo de amadurecimento. Isso não quer dizer que ele está automaticamente pronto. O segundo perigo, que não é o perigo do neófito, é o perigo moderno, né? É quando a gente coloca o dom como carisma, como viralização, como performance. E aí tem o dom, mas ele começa a colocar o dom numa performance, como se unção fosse status, e ele vira uma personalidade. E aí no outro vídeo que nós temos aqui sobre culto, nós falamos sobre culto à personalidade, que é um dos grandes desafios da igreja moderna, né? Então a pergunta é, a gente está formando homens transformados ou apenas homens admirados? E aqui eu incluo mulheres também, a questão do ministério feminino. Nós estamos criando pessoas que são cheias do Espírito de verdade, maduras para exercer o ministério, ou a gente está simplesmente olhando para a manifestação do dom e confundindo a manifestação do dom com maturidade espiritual. A gente precisa entender que o Novo Testamento ele mostra que o Espírito Santo ele pode operar na vida de pessoas que ainda não amadureceram profundamente, né? É por isso que Paulo ele não enfatiza a manifestação, ele enfatiza amor, ordem, santidade, humildade, edificação. Paulo não está enfatizando na carta dos dons, a carta aos 1 Coríntios, né? E em todo o livro de Atos, quando nós vemos a manifestação dos dons também, né? Ele não está falando que dom automaticamente é sinônimo de prontidão. Não, muito pelo contrário. Quando Pedro ora por Cornélio,
né? Quando nós vamos olhar no livro de Atos, e Pedro tem aquela visão que ele vê, né, o cesto com os animais impuros cair, e Jesus fala para ele, levanta, mata, come, e ele fala, jamais vou tocar em coisa impura, e Deus fala para ele, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Ó, tá vindo gente aí te buscar, vá com ele. Quando ele chega na casa de Centurião Cornélio, ele impõe a mão, e o texto, Lucas escreve, né, e Lucas, como um grande historiador, ele deixa claro isso, recebeu o mesmo Espírito que nós, caiu sobre ele o Espírito Santo. Isso quer dizer que Cornélio poderia sair dali exercendo um apostolado, exercendo missionário, como missionário, exercendo presbitério? Não. Não. Isso só quer dizer que o Espírito Santo o convenceu, veio sobre ele, agiu na vida dele. E isso é muito importante da gente colocar. Acho que o problema nunca foi o dom. O problema é o ego humano. Manifestação espiritual não substitui transformação espiritual. O dom, ele pode até revelar capacidade, mas somente o fruto, a permanência, revela o caráter. Tá entendendo? E para exercer ministério, não é uma questão de ter ou não o dom espiritual manifesto, mas sim o dom ministerial completo, amadurecido, transformado, né? Ou seja, poder espiritual sem maturidade pode alimentar exatamente aquilo que o evangelho deveria crucificar, que é o orgulho das pessoas. Então, quando eu olho para isso e faço a pergunta, dom espiritual prova maturidade espiritual? A resposta, por fim, é que ter dons não prova que ninguém tem maturidade, muito menos maioridade para exercer o ministério dentro das nossas igrejas. E aí eu fico me perguntando, aonde você estiver agora, onde você está agora nesse momento, aqueles que te lideram, é por isso que muitos se machucam, né? Tem muito crente ferido, tem muito cristão ferido dentro das nossas igrejas, porque os nossos ministros não foram formados, na maioria das vezes, sobre o ponto da maturidade. Eles receberam dons e logo o dom o colocou em uma espécie de destaque, e esse destaque fez ele ascender a determinados ministérios. E quando ele não coube no ministério que estava, às vezes ele até abriu o dele. Foi lá e abriu uma igrejinha qualquer aí, com uma placa qualquer, registrou um CNPJ, se autodenominou pastor, bispo ou qualquer outro cargo eclesiástico que ele queira colocar dentro do seu próprio modelo de ordem. Então, por fim, dom espiritual é sinônimo de maturidade? Não, não é sinônimo de maturidade. Dom espiritual sem amor também não exerce completude, porque Paulo fala em parte cremos, em parte profetizamos, profecia é dom espiritual. Tudo ele fala em parte, mas quando ele fala do amor, ele fala daquilo que é completo. Então, se você exerce dom espiritual sem amor, sem o amor de Cristo, aí você teria que entender o que é amar como Cristo ama. Acho que é um ponto para a gente tratar aqui em outro vídeo, né? Você vai estar sendo apenas um sino que tine, e Paulo deixa isso bem claro. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada me valeria. Seria como um sino que soa, ou seja, eu tenho barulho. E isso me chama muito a atenção quando eu ligo isso, tá? Aos frutos espirituais que são descritos em Gálatas. Porque a Bíblia, ela se completa e se forma. Na ordem sacerdotal, na orla da barra sacerdotal, deveria haver uma sineta, mas também deveria haver uma romã. Uma sineta, uma romã. Uma sineta,
uma romã. E quando Paulo fala que o dom sem amor, né, é um sino que tine, logo eu penso que o dom exercido sem o fruto manifestado também não tem nada de proveitoso. Ou seja, eu preciso ter o dom é o sino, o dom é o barulho, o dom é a manifestação, é a atenção, a manifestação espiritual. Porém, a romã é o fruto. E quando a gente olha para os números de dons espirituais que Paulo enumera em Coríntios e procura, nós temos ali uma similaridade numérica. Não estou querendo entrar nesse ponto aqui, mas apenas fazendo uma correlação de que dons e frutos andam juntos e o amor é o que une os dois de forma a manter a completude. Então, ter dom não garante maturidade, tá bom? Se você tem um grande dom de Deus exercendo na sua vida, procure ver com Cristo se você já está maduro o suficiente para exercer o ministério, porque ter dom não é garantia de maturidade espiritual.